O anime se inicia apresentando nosso protagonista, Naofumi Watani. É um estudante universitário de 20 anos, que raramente sai de casa por ser um otaku. E é revelado que ele ainda mora com os pais, pois teve que resolver alguns probleminhas deles e com isso acabou ganhando uma mesada todo mês. Então não precisa sair para procurar emprego. Após essa breve introdução, vemos que o protagonista decide visitar uma biblioteca para ler light novels, mas ao tentar pegar uma delas, acaba derrubando vários livros do chão. Então, ele resolve apanhar um dos volumes que caiu, cujo título é As Quatro Armas Cardinais. Ao se interessar pelo nome, o protagonista decide abri-lo para ler. Então, percebe que a história fala sobre 4 heróis vindo de outro mundo, cada um empunhando uma arma sagrada, uma espada, uma lança, um arco e um escudo. E é revelado que esses heróis são responsáveis por salvar o mundo das ondas inimigas. Depois disso, o protagonista decide continuar a leitura, mas ao tentar ver as informações sobre o herói do escudo, percebe que a página está completamente vazia. Nesse instante, o livro começa a brilhar intensamente e o protagonista é transportado para o reino chamado Merumark, dentro de um mundo de fantasia, onde é recebido por vários sacerdotes, que revelam ter invocado junto com outros 3 garotos para salvar o reino. Então é que o protagonista percebe que ele e os outros jovens são os 4 heróis das armas cardinais, sendo ele o herói de escudo. Lá eles veem como o sacerdote e pedem ajuda, pois o mundo está em perigo. Os outros heróis respondem dizer que gostariam de ouvir mais, porém afirmam que não pretendem trabalhar de graça. Então o sacerdote informa aos garotos que em breve haverá uma reunião com o rei. Convida-os para que eles aceitem participar. Depois de algumas horas, eles se encontram com o rei de Merumark, que pede para que os heróis lendários se apresentem. Assim, descobrimos que os heróis de espadas se chama Ren, o da lança, jovem, chamado Motoyasu, e o do arco, chamado Itsuki. Após a apresentação deles, o protagonista tenta se apresentar, porém, depois que se apresenta, é completamente ignorado pelo rei, o que faz perceber que os heróis de escudo não é considerado tão importante. Em seguida, o rei fala sobre a profecia apocalíptica daquele mundo, que diz que diversas ondas de destruição surgiram, e se não forem detidas, o mundo será destruído. Ele também explica sobre as ampulhetas do dragão, localizadas em cada reino, que anuncia a chegada das ondas. O rei comenta que a primeira onda atingiu o reino recentemente, que a seleção conseguiu resistir com muito esforço, mas os soldados perceberam que a segunda, a terceira e as de antes serão muito piores, então decidiram invocar os heróis. Ele ainda informa que a próxima onda chegará em menos de um mês, e por isso que os heróis precisam ficar mais fortes até lá. Os heróis aceitam em troca de uma grande recompensa, o que o rei concorda, e então pede que verifique seus status. Ao fazer isso, eles percebem que o mundo funciona como um videogame, no qual é preciso subir de nível para se tornar mais forte. Eles decidem formar uma equipe, mas são interrompidos pelo conselho do rei, que explica que as armas cardinais se repelem se lutarem juntas, causando uma ocorrência negativa, impedindo o crescimento ideal. Cara, isso é muito estranho, velho, pois isso vai afetar muito o herói de escudo. Sendo assim, o conselho orienta que cada herói siga o seu próprio caminho e pede que descanse pelo resto do dia para prepararem para iniciar a aventura no dia seguinte. À noite, vemos que os heróis reunidos em uma sala conversando, e cada um menciona que aquele mundo é semelhante a um videogame que já conheceram, o que deixa todos confusos. Após conversarem um pouco, percebe que todos vieram de mundos diferentes. É revelado que cada um veio de um Japão distinto. O protagonista percebe que está em desvantagem, pois os outros heróis conhecem jogos parecidos como aquele, ao contrário dele, que só leu light novels. Nesse momento, os garotos comentam que o herói de escudo é o mais inútil de todos, por possuir a pior arma concedida. Pô, sacanagem, não precisa humilhar, velho. Isso deixa o nosso protagonista irritado,
mas ele decide se animar e focar em conseguir bons companheiros de jornada. Com isso, sente-se motivado, já que em breve começará sua aventura. No dia seguinte, os heróis se encontram novamente com o rei, que não será necessário mencioná-lo o nome dele, vai por mim, que reuniu seus melhores guerreiros para se juntar à equipe de cada herói. Um a um, os guerreiros escolhem com quem desejam viajar, mas após algum tempo, o protagonista percebe que ninguém está em sua equipe. Então, eles descobrem que espalharam rumores que ele não sabe nada sobre aquele mundo, motivo pelo qual ninguém confia em suas habilidades. Os heróis percebem que a conversa da noite anterior foi vazada. Naofumi fica frustrado, pois não conseguirá subir de nível sozinho. Nesse momento, uma garota do grupo de Motoyasu chamada Mine se oferece para se juntar a ele, o que surpreende. Rapaz, a garota é bonita, mas quando esmola demais, o santo desconfia, né, galera? Infelizmente. Logo depois, o rei distribui dinheiro e a cada herói para a jornada, dando ao protagonista uma quantidade maior, por não ter uma equipe numerosa. Em seguida, vemos que os heróis partiram para suas aventuras, e os outros se despedem de Naofumi, desejando-lhe uma boa sorte. Depois disso, Mine decide mostrar o mundo para o protagonista, para que ele possa se familiarizar. Durante o passeio, eles visitam uma loja de arma e equipamento, onde Mine o leva até um homem chamado Eard. Rapaz, acho que é assim que pronuncia, que administra o local. Ao reconhecê-lo como herói de escudo, Eard comenta que ele tem azar. Rapaz, até você, velho. O protagonista, porém, decide não se abalar com a observação e pede que lhe mostre algumas armas que possa usar. O ferreiro apresenta várias espadas feitas de diferentes minérios, mas ao tentar segurar uma delas, o protagonista percebe que as armas é repelida instantaneamente com um choque elétrico. Nesse momento, ele entende que só poderá usar o escudo. Eard pergunta se ele consegue remover o escudo. E o garoto responde que consegue se movimentar muito bem com ele, mas não se separar do seu corpo. Diante disso, ele decide comprar apenas uma roupa simples de aventureiro. Com o básico preparado, Mine diz que é hora de subir de nível, e ambos partem para fora da capital para ganhar experiência. Lá encontram um monstro de nível baixo, conhecido como balões, que avançam para atacá-lo. No entanto, graças ao seu escudo, ele não consegue se machucar. O protagonista aproveita a vantagem para derrotá-los. Depois de um tempo, Mine se junta a ele. Após várias horas, ele usa sua habilidade para absorver os monstros derrotados, obtendo novas capacidades para o escudo. Mine então sugere que ele compre alguns equipamentos para ela, pois assim poderia enfrentar monstros mais fortes. O garoto concorda e ele retorna à loja de Eard. Na loja, o protagonista começa a negociar com o ferreiro para conseguir um desconto, surpreendendo com sua habilidade de barganha. Ele é ousado, hein? Em seguida, Mine escolhe alguns equipamentos extremamente caros e insiste para que o protagonista pague tudo. Rapaz, está me cheirando mal. Afirmando que poderão recuperar o dinheiro depois. O garoto acaba aceitando e paga tudo pela compra. Na minha opinião, não seria bom comprar itens muito caros, pois ele não sabe do dia de amanhã, né, galera? Ele pergunta a Eard aonde pode vender os restantes dos balões derrotados. O ferreiro indica uma loja de materiais de monstro, e o protagonista consegue recuperar parte do dinheiro gasto. Infelizmente, quase nada, pois só ganhou moedas de bronze. À noite, ele janta com Mine e aproveita para organizar seus planos para o dia seguinte. Durante a refeição, Mine propõe um brinde, mas o garoto recusa, explicando que não bebe álcool. Ela tenta convencê-lo, mas ele mantém sua decisão. Rapaz, o cara é guerreiro, hein? Mine comenta que em Meruard as mulheres são consideradas superiores aos homens e que normalmente eles não recusam bebidas oferecidas por mulheres. O garoto fica surpreso com a revelação. Antes de encerrar a noite, ele agradece a Mine por ter escolhido e apoiado e decidido entrar em sua equipe. Então, ele vai descansar. Na manhã seguinte, o protagonista se prepara para sair e continuar subindo de nível, mas percebe que seu dinheiro e suas armaduras desapareceram. Ele procura por toda parte, até conclui que foi roubado, decidido a avisar Mine para sair e encontrá-la, mas é interrompido por vários soldados do castelo.
o garoto é levado às pressas até o castelo, onde encontra Mine. Lá, ele afirma que o protagonista bebeu demais a noite anterior e tentou abusar dela, sendo salva apenas porque conseguiu escapar e pedir a Motoyasu. Surpreso e sem entender nada, Naof tenta explicar que tudo é mentira e que ele nem bebeu álcool na noite anterior, mas o rei ordena que ele fique em silêncio. Em meio à confusão, vemos que Mine está zombando discretamente, fazendo uma careta para ele, fazendo o nosso protagonista perceber que foi apenas usado e enganado. Indignado, ele pede ao rei que devolva-se ao mundo que foi invocado e que invoque outro herói para substituí-lo. O rei, porém, explica que isso é impossível, pois só pode invocar novos heróis se todos os 4 forem eliminados. Além disso, revela que o abuso sexual é o pior crime cometido naquela cidade e que deve ser punido com a morte. Mas, por ser um herói e com as novas ondas de destruição se aproximando, ele não pode ser executado. Sua punição será ter seu suposto crime divulgado por todo o reino, para que sua reputação seja destruída e todos os odeiam. Então, o protagonista decide enfrentar suas lutas com as suas próprias maneiras. O protagonista deixa o castelo, mas antes disso, retira o dinheiro que ele tinha guardado em seu escudo e arremessa contra eles. Então sai, sabendo que perdeu tudo por causa da Mine. Do lado de fora, os cidadãos passam a olhar com desprezo. Em meio a isso, ele é abordado por Edgar, o ferreiro, que tenta agredi-lo por acreditar que ele fez aquilo, mas ao ver o olhar do garoto, ele percebe que não é culpado. Edgar decide ajudá-lo, oferecendo-lhe roupas novas. Rapaz, esse cara tem o meu respeito, né? Ele foi o único que acreditou que o nosso protagonista não fez nada de mal. O protagonista aceita e agradece, prometendo pagar por isso em alguns dias. Depois disso, ele parte para os arredores da capital e começa a lutar com vários balões. Após muitas horas, ele apenas consegue subir um nível, alcançando o nível 2. O protagonista decide levar alguns balões vivos, já que por causa de sua reputação, os comerciantes tentarão enganá-lo. Ele passa a usá-los para intimidar os vendedores, para que seja tratado como uma pessoa comum, assim conseguindo juntar um pouco de dinheiro com muito esforço. Depois de alguns dias, o garoto encontra plantas especiais e decide absorvê-la com o seu escudo. Isso lhe concede uma nova habilidade e um entendimento melhor sobre as suas habilidades, permitindo melhorar a qualidade de plantas que toca. Usando uma nova habilidade de coleta, ele vende as plantas por um preço elevado. Mais tarde, enquanto janta em uma taverna, percebe que a comida perdeu o seu sabor desde a traição que sofreu. Durante a refeição, 3 aventureiros o interrompem e deixam a taverna, passando a segui-lo para tentar roubar seu dinheiro. O protagonista, porém, usa os balões e o escudo para se defender. Após afugentá-los, percebe que lhe falta poder ofensivo, o que deixa frustrado. Nesse momento, surge um homem misterioso chamado Belouga, acho que assim se fala, que nota a dificuldade do protagonista. Ele faz uma proposta e leva ele até o armazém para conhecer suas mercadorias. Lá, Belouras revela que é um comerciante de escravos e explica que eles possuem uma maldição que o impede de desobedecer às ordens de seu mestre, o que o protagonista se interessa e aceita ver o que ele tem a oferecer.